boa noite, bom Boa dia, boa noite. tarde a todo mundo que está nos assistindo. Esse é mais um Tudo bem? Diálogos IBS. Dessa vez, nós estamos com a possibilidade do Diálogos interativo. Cada um de vocês vão poder participar, vão poder colocar o seu questionamento e vamos aproveitar ao máximo a presença aqui da Eliane Miada. Obrigada, Eliane, por estar conosco mais uma vez. A Eliane, ela é administradora de empresas, especialista em administração do terceiro setor, e ela hoje se dedica como a administradora da ADD. Confere, Eliane. Agora tua irmã me deixou confuso. Então, Silênio também. Obrigado, Silênio, por estar aqui conosco. É doutor, mestre, formado em educação física, pesquisador da área de ciências da saúde, com adaptado. E quem tiver com o microfone ligado enquanto a gente estiver falando, por favor, mantenha desligado. Aqui é o Cid, lá de Jeri. Acertei? Seja bem-vindo, Cid. Olá. Maravilha. Então, sejam todos bem-vindos. Esse é um espaço para a gente trocar conhecimento, né? Vamos ficar à vontade. Mas eu tenho algumas perguntas norteadoras que depois daquele diálogos que nós fizemos, que foi super proveitoso, muita gente assistiu. Eliane, Sileno, assim, muita gente vem no nosso privado fazendo questionamento, querendo saber um pouco mais, admitindo a nossa fragilidade. A gente sabe que nós não estamos prontos ainda, né, para esse mundo da acessibilidade. A gente sabe que nós temos muitos percalços ainda, mas o primeiro passo é a gente querer realmente mudança. E isso a gente quer. Então, assim, eu queria começar com o Sileno, tá, Sileno? Seja bem-vindo mais uma vez, obrigado. E eu tenho uma pergunta para ti, é uma curiosidade que surgiu em uma conversa com um educador. E essa curiosidade foi quanto à questão do deficiente físico idoso. Nós estávamos falando a respeito dessa questão de mobilidade, de esporte, e que é uma pegada que geralmente tem-se a ênfase no público mais jovem. E aí essa educadora falou, vocês já pensaram a respeito dos idosos? Como que é feito esse trabalho? E aí eu fiquei me questionando e eu queria passar a bola para ti, para você iniciar essa discussão. Ok, boa noite aí. Vocês todos estão me ouvindo? Então, né? Só fazer assim que a gente já consegue entender. Então, agradecendo aí o convite do Vicente, do Instituto Brasil Solidário, para a gente poder fazer esse bate-papo aí dos diálogos interativos. Estou vendo aí algumas caras conhecidas, estou vendo aí o Júnior de Santos, estou vendo o Luiz aí, nosso atleta de bote, a minha cunhada Eliane Miada, a Beth Miada, e mais algumas outras pessoas aí, então sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu acho que essa questão que envolve a prática esportiva de idosos com deficiência, ela precisa ser separada sempre em duas questões, que é como eu gosto de explicar as coisas, né? Então, vamos lá. Como que é feita essa situação de idosos não deficientes? Então, o acesso de idosos não deficientes na nossa sociedade também, ela é ampla. A gente sabe que não é tanto. No esporte paralímpico ou nas atividades esportivas para pessoas com deficiências, isso acaba sendo um agravante. Por quê? A base do desenvolvimento da atividade física ou esportiva, diria até de atividades esportivas, ela está relacionada à competição, né? Então, com os esportes paralímpicos. Então, para você poder ter um rendimento esportivo, você tem que ter uma idade, digamos, mais madura. Então, isso acaba fazendo com que essa situação se agrave nas questões dos idosos com deficiência. Tem uma outra situação também interessante que envolve essa pergunta. Então, a gente sabe que muitas pessoas que sofrem de algumas comorbidades, algumas doenças, né, e que resultam em algum tipo de deficiência, como, por exemplo, as sequelas de AVC, ou as pessoas que têm amputação de membros inferiores por conta de diabetes, isso acontece numa fase tardia da vida, né, na idade adulta, na velhice.
E aí é que a pessoa vai entender, ou porque um parente viu a atividade da ADD e associou que o esporte é importante, mas quando ela era sadia, ela não pensou em fazer esporte. Então, por que ela vai pensar em fazer atividade física esportiva numa idade avançada e com uma situação como essa? Então, são perguntas que a gente segue refletindo no sentido do histórico do envolvimento das pessoas, independente de ser deficiente, com o esporte. Então, a gente tem uma sociedade sedentária ao extremo, que não faz atividades físicas e esportivas como forma de manutenção e obtenção de saúde, e isso se prolonga tanto para as pessoas com ou sem deficiências em qualquer ciclo da sua vida. Então, são essas questões. Eu acredito que, por exemplo, durante esse período em que a ADD manteve os seus projetos, ela sempre teve um foco baseado ou em rendimento esportivo para algumas modalidades esportivas, que não dá para fazer todas também, e voltadas para crianças. Então, a gente entende também que o ciclo dessas crianças, elas vão evoluindo. Elas se tornam crianças, adolescentes, adultos, vão ser idosos. Então, a gente tem que ter um projeto de maior alcance longitudinal das idades das pessoas, para elas poderem estar envolvidas no esporte em qualquer ciclo da sua vida. Hoje é muito raro você ter um projeto esportivo para idosos ou para adultos, né? Então, por exemplo, um programa focado em condicionamento físico para adulto, que não é uma atividade esportiva, é muito raro. As atividades de lazer também são escassas, e o esporte para pessoa com deficiência ainda está focado nas atividades de rendimento. Perfeito, Sileno. Olha, Sileno falou da ADD. Logo mais eu vou pedir para a Eliane falar sobre a ADD, mas eu também gostaria de fazer um agradecimento especial ao Neto Oliveira, que é intérprete CODA. Ele está aqui conosco fazendo a tradução simultânea. O Neto trabalha nas áreas da educação e tecnologia, né, como intérprete. Então, obrigado, Neto. Obrigado por você estar aqui. E eu gostaria que a Eliane falasse um pouquinho do que é a ADD que o Sileno falou para a gente. Explica um pouquinho como que é, como que são as atividades que vocês desenvolvem aí. Fala um pouquinho para a gente. Bom, a ADD é uma organização que está sediada aqui em São Paulo, né? O nosso objetivo sempre foi nós estamos há 24 anos nesse segmento. Um dos principais, fundador da ADD, que é o Steve Dubner, ele atua nesse segmento há mais de 35 anos, né? Lidando com o esporte para pessoas com deficiência. Quando a ADD surgiu, a gente tinha um objetivo, que é o objetivo de trazer o esporte como uma ferramenta de inclusão, puramente inclusão. Só que no início do nosso também, isso foi bastante difícil, porque tinham poucas pessoas ainda com deficiências aptas na parte esportiva, totalmente preparada para a parte esportiva, enfim. E um dos questionamentos justamente que o Steven fez na época foi a questão perguntando, nesse caso ele perguntou das crianças, né? Onde que estavam as crianças do Brasil que não estavam fazendo atividades físicas esportivas, que a criança, porque fazendo justamente isso que o Sileno falou, se a gente tem um trabalho com as crianças, e isso, as crianças, adolescentes, e eles vão crescendo, já vão se familiarizando com atividades físicas e esportivas. E quando chegar numa idade adulta, ela tem pelo menos um melhor condicionamento e um desenvolvimento, né? E também para que elas pudessem sair de suas casas. Todo o nosso trabalho, ele é um trabalho gratuito, né? Então, nós dependemos bastante para poder incluir outras pessoas, a gente depende muito de doações, de patrocínios, trabalhamos com projetos da Lei de Incentivo ao Esporte, né? E aí, atualmente, nós separamos nossas atividades separadas em duas frentes. Uma voltado para o esporte educacional, que é a iniciação esportiva, que trabalha com crianças e adolescentes a partir de 6 anos de idade, e depois o outro foco é voltado mais para a parte de atletas, do rendimento. Sobre a questão de inclusão de idosos, isso é uma questão que sempre também permeia ali a ADD, porque a gente é bastante demandado sobre isso também. Nós temos uma lista de espera muito grande, desde criança, de jovens e de adultos,
E nós temos uma faixa etária ali que estão esperando projetos e programas para atender pessoas mais, os idosos, né? Mas a gente realmente depende de um projeto de definir um projeto e dependemos de recursos, essa é a questão. Então, porque sempre a gente tem que colocar para fazer as atividades esportivas, sempre tem à frente profissionais da área de educação física, qualificados, né, preparados, e eles não são voluntários, eles são profissionais para poder justamente ter um trabalho de qualidade. Respondi? Entendi. Depois do Luiz tem outra dúvida. Vai, Luiz. Bom, boa noite, Eliane, Sileno, participantes, demais. Obrigado aí pelo aceite, né, nesse momento. E o Instituto trabalha no grande Brasil, né, o grande interior, muito longe de capitais, como é o caso de São Paulo, e a gente enfrenta, principalmente no núcleo educacional, muitas dificuldades. A gente faz alguns seminários com acessibilidade inclusa, é um ambiente extremamente complexo, às vezes as pessoas não aparecem, apesar de existirem, né? Que tipo de conselho vocês poderiam falar para quem é de um município pequeno, para iniciar um trabalho, seja pelo esporte, seja de adequação dos espaços públicos? A gente já vê muita diferença de alguns anos para cá, mas nós sabemos que existem muitas dificuldades ainda no que a gente pode dizer de inclusão, né? Então, com a experiência de vocês, pensando em municípios menores, como pode ser iniciado um trabalho nesse sentido? Ok. Eu não sei se o fato de ser um município menor facilita ou atrapalha. Eu tenho dúvida com relação a isso. Porque a minha experiência, o meu contexto é viver numa cidade de 12 milhões de pessoas, né? A cidade de São Paulo é gigantesca. Então, ao mesmo tempo que isso ajuda, atrapalha em algumas situações. Mas eu acredito que a conscientização através dos conselhos municipais é o melhor caminho nesse sentido, através da formulação de algumas políticas públicas que envolvem a questão da organização do espaço, no sentido de proporcionar mais adaptações, seja ela em calçadas, proporcionar acessibilidade, a forma de deslocamento dessas pessoas no transporte. Não adianta você, por exemplo, montar um programa de atividades físicas e esportivas para pessoas com deficiência e não proporcionar meios que essas pessoas possam sair das suas casas, pegando um ônibus, seja um transporte público, um transporte que de repente a prefeitura ofereça para eles poderem chegar lá. Então, de fato, a questão que envolve oferecer as condições de acessibilidade, ela é a principal, e isso é um direito da pessoa, por isso que o conselho é muito importante, é ele que vai fazer com que seja feita a cobrança junto ao poder público para modificar essa realidade. Eu acredito que a sociedade em si, através de profissionais, né, possam incentivar essa cobrança, são ser os elementos instigadores dessa cobrança junto ao poder público. Assim, a gente pode pensar também que precisa haver a mobilização da sociedade, no sentido da conscientização da importância disso também para as pessoas que que não possuem alguma deficiência, porque não adianta, se você não tiver a sensibilização dessas pessoas, de todo o contexto, você também não vai conseguir ter um grande sucesso. Eu diria também que as ações que envolvem a escola, principalmente a educação, é ponto fundamental, porque independente de você ter o acesso das pessoas com deficiência ali naquele momento, serão alunos e pessoas que futuramente serão engenheiros, serão arquitetos, serão políticos, serão, enfim, vários profissionais que no futuro terão uma conscientização a respeito dessas necessidades e que vai ajudar a construir uma sociedade melhor. Então, uma forma mais resumida de explicar essas ações, eu acho que as cidades que são menores, ela tem um poder de mobilização talvez um pouco maior em função dessa limitação do número de pessoas. Por outro lado, tem as questões que envolvem orçamento, que realmente são menores, mas que a cobrança pelos seus direitos constitucionais de ter acesso às diversas atividades e se locomover de uma forma
possível, de uma forma que seja realmente tranquila e boa, possa liderar esse tipo de ação. Então, não sei se eu fui mais claro, se eu fui direto na sua pergunta, se eu dei uma volta, mas acho que é o contexto geral das questões que envolvem as dificuldades, as facilidades do acesso da pessoa com deficiência, acho que não só no esporte, mas em todas as atividades da sociedade, permeia por essas mudanças que devem ser cobradas do poder público pela sociedade. Sileno, vem muito de encontro realmente com o que o Luiz está falando, essa pergunta que eu vou te fazer. Algumas escolas do Brasil, elas têm a sala de AE, sala de recursos, a sala de educação especial, a sala que é destinada a esse público com deficiência. A escola em que eu trabalhava, ela recebeu um recurso, nós escrevemos um projeto que se chama PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, Acessibilidade. E aí a escola, eu lembro que recebeu cerca de R$10 mil. Muitas escolas do Brasil recebem esse recurso para equiparem a escola. Esse recurso ele vai ser empregado de acordo com o que a escola entende que é necessário para aquele momento. Só que o grande problema de tudo isso é que muita escola não sabe como empregar o recurso, sabe? E a minha pergunta, a pergunta que vem é o que minimamente uma escola com esse recurso que não está acessível deve fazer? Quais são os pontos principais? Aí eu divido a pergunta também para a Eliane, que também vai poder contribuir com essa fala. Obrigado, gente. Primeiro eu ou primeiro a Eliane? Deixa a Eliane falar primeiro, que eu falei demais na outra pergunta. A questão, as experiências que a gente tem em escolas aqui, em escolas públicas daqui da região de São Paulo, primeiro a gente vê que precisa partir da própria diretoria, e nesse caso a diretora mesmo, local, buscar parcerias. Eu acho que ela buscar parcerias com organizações, sejam elas pequenas ou grandes, as organizações que estiverem trabalhando com a questão de acessibilidade do seu bairro. Então, as associações próximas, elas têm a questão, elas sabem qual é o público e suas necessidades, né? A gente tem um exemplo muito bacana disso aqui em São Paulo, que a própria DD fez, e já não foi uma, foi algumas vezes. Nós buscamos uma escola, nós tínhamos um problema, que nós tínhamos crianças para atender, nós tínhamos profissionais e materiais esportivos disponíveis para aplicar num projeto, e nós não tínhamos espaço físico. Nós buscamos, na região onde era a sede da instituição, buscamos uma escola estadual cuja quadra, ginásio esportivo, estava totalmente trancado, desativado, para não só pessoas com deficiência, mas para os alunos também, por falta de manutenção. E aí nós levamos um projeto para a diretora para reformular esse espaço através de voluntariado empresarial, que é um trabalho que a gente gosta muito de envolver também a comunidade, mas também as empresas e voluntários para nos ajudar. E a gente conseguiu reformar toda a quadra dessa escola, um ginásio, colocando iluminação, fazendo desde piso, iluminação, telhado, ou seja, quase construímos um espaço, né? E nós passamos a utilizar isso, dando aula para os nossos alunos lá e também para os alunos que já eram com deficiência da própria escola, né? Então, isso é uma ação. Agora, por que isso deu certo? Porque a diretoria, a diretora da época que estava gerindo a escola, ela abraçou isso com a gente, levou essa nossa proposta para a Secretaria da Educação, defendeu isso lá da maneira simples, e a gente colocou, e ela acabou usando recursos, esse pequeno recurso que ela tinha também, porque também tinha esse recurso de reforma, em melhorias de acessibilidade mesmo da escola, de rampas, de corrimão, né? E todo o resto a gente fez. Então, um trabalho muito bacana. A gente fez isso em mais de uma escola aqui. Então, acredito que tem que ter uma iniciativa aí das escolas buscarem organizações que possam
contribuir, porque só ela sozinha, com esse recurso pequeno, é bem difícil mesmo. Então, envolver comunidade, escola, os recursos da secretaria e voluntariado. Acho que o voluntariado empresarial ajuda muito nessa hora. Vicente, deixa eu aproveitar aqui, Eliane, só para não perder esse gancho, porque a gente pode depois abrir outras perguntas, mas o Instituto ele trabalha de uma forma interdisciplinar, então nosso financiamento é privado. Não fazendo propaganda, mas assim, realmente, quais são empresas hoje que têm na sua linha de frente o investimento em acessibilidade? Algumas vão para uma linha de educação, outras vão para a saúde, enfim, meio ambiente, educação ambiental, mas eu, pessoalmente, desconheço. Alguma empresa, pode ser pequena, média ou grande, multinacional, mas existem empresas, que eu acho que pode ser interessante também a gente deixar isso gravado no nosso vídeo, porque pode ser um indicador, pode ser um caminho para também pessoas procurarem quem tem feito um trabalho nesse sentido. Olha, pela nossa experiência, existe empresa sim. Quando a gente começou isso há 24 anos atrás, não existia apoio de iniciativa privada no esporte paralímpico. Existem grandes empresas, as médias, as pequenas, depende, você vai buscando a sua atuação. O que as empresas querem? As empresas, elas querem projetos que sejam bem executados. Elas querem projetos mesmo que tenha toda a sua sistematização, que tenha conteúdo, que você consiga fazer monitoramento, que você consiga fazer uma boa gestão do projeto, prestação de contas. E muitas vezes as organizações elas vão pedir esses recursos e já de uma forma muito negativa. Então, a nossa experiência diz assim, eu vou chegar lá na escola e falar assim, olha, porque nós estamos precisando, porque o nosso projeto, senão nós vamos fechar daqui tantos meses. Muitas vezes as empresas não ajudam mesmo dessa forma. Então, você tem que ir com um projeto e mostrar para ela que você vai ter um impacto, que você vai fazer alguma mudança. Então, que você tem aquele projeto que é difícil e muitas vezes ele é caro, ele passa por várias etapas e as empresas conseguem aportar. Então, acho que a primeira coisa é elaborar um projeto e ter uma boa gestão disso. Não é fácil, tá? A gente fácil não é. Mas, assim, eu aprendi que assim, como não é fácil, a gente tem que tentar, e a gente tem que tentar da melhor forma possível, assim a gente consegue resultados. A gente vai ir se adequando isso, cada lugar tem a sua situação, cada região. A gente ajudou a construir um projeto no interior aqui de São Paulo, em Bragança Paulista, que é o projeto Daniel Dias, e a realidade de Bragança Paulista é diferente de São Paulo. A gente tem que ir se adequando. O projeto tem que se adequar, saber, mas é difícil. No dia 24, das 7 às 9 da noite, não foram suficientes para Gente, por favor, manter o microfone desligado. Motorola One Action, por favor. Só que como é que não vai ser o corpo da eu não tem registro de um desaparecido. Um corpo de uma mulher. Eu só tô aqui porque... Por favor. Assim, é uma história, né? Gente, Sileno, você vai dar continuidade à fala? Sim, é que eu tô ouvindo um som aí, eu pensei que você estava pedindo para alguém abaixar o Realmente telefone. eu pedi. Aí eu tô esperando a pessoa desligar. Gente, Ok. tem esse pedido das pessoas que estão entrando, mas a gente como host não aparece para mim nenhum pedido de gente entrando, tá? Ok. É que eu tenho recebido aqui algumas mensagens no WhatsApp de pessoas que estão falando que não estão conseguindo acessar a sala. Mas tudo bem, eu acho que primeiro dar uma visão no sentido de onde vem essa fonte de recursos, né? Então, assim, eu acho que pela experiência um pouquinho internacional que eu tenho, o Brasil é um dos países que mais recursos públicos tem para o investimento em áreas sociais ou para algumas áreas específicas para pessoas com deficiência. Haja visto o seu próprio exemplo da questão, né? Então, assim, foi feito um projeto, foi feito uma disponibilização de um recurso, não importa quanto foi esse recurso, e muitas vezes, assim, não se sabe como se possa utilizar, né? Então,
a gente precisa ter essa questão que muitas vezes a gente tem o recurso, a pessoa tem a boa vontade, mas não existe algo que é extremamente importante, que é a capacitação de profissionais. Então, assim, eu acredito que se você fosse investir um recurso que a escola conseguiu, um dos primeiros pontos que eu iria investir seria na capacitação profissional. Porque não adianta você ter uma boa ideia, ter recursos, se você não tiver o profissional capacitado para executar aquilo que você sabe que é correto. Acho que um outro ponto também que acho que vale a pena pensar nessa questão do que fazer, acessibilidade mínima. Então, assim, se a sua escola não tem uma escada, tem uma escada logo de cara, poxa, você já tem uma barreira de cara iminente quando a pessoa vai arrumar a escada para entrar lá no portão. E aí ele esquece que a pessoa que é cadeirante, por exemplo, precisa ir no banheiro, e as portas do banheiro são todas estreitas. Como é que ele vai entrar? Tem como. Aí a gente da área de educação física do esporte fica preocupado com o acesso. Então, assim, a gente incentiva a prática das atividades físicas, a escola fez a questão de entrada, da rampa, colocou o elevador, e muitas vezes o elevador que se coloca lá, que se paga uma fortuna, às vezes nem funciona, né? Vive mais quebrado do que funcionando. Mas, enfim, e aí o diretor resolve essa questão, resolve o banheiro, mas o cidadão entrar na quadra não tem acesso, também tem uma quadra, tem uma rampa, não tem uma rampa, como é que ele vai fazer? Então, assim, a acessibilidade nas questões físicas, elas precisam estar superadas. Então, não adianta você fazer um projeto maravilhoso, lindo, se não tem esse tipo de acesso. A Eliane falou bem, o engajamento, eu diria, da comunidade, né? Então, assim, os pais dessas crianças, a comunidade como um todo, os próprios professores precisam estar engajados. Eu tenho exemplos lá na ADD de que você tem coordenadoras de escolas super afins de fazer uma boa inclusão da pessoa com deficiência, independente do nível de comprometimento que ela tem. E o professor não está nem aí. E eu tenho casos contrários, que o professor está super afim e a coordenação não acha que isso não tem a ver com a escola. Então, assim, como é que você vai querer montar um projeto, pegar um recurso, se você não vai ter como desenvolver? Então, acho que e alguns desses aspectos que eu estou falando com relação à acessibilidade, talvez precise de um recurso um pouquinho maior, as outras ações você não precisa de recurso para você poder fazer, você precisa ter, assim, um envolvimento da conscientização de todo mundo, de toda a comunidade, que faz parte daquela escola, daquela comunidade. Um movimento popular. Eu acredito que isso demora muito, né? Você, por exemplo, nos Estados Unidos, esse movimento ele tem cerca de 60 anos. A gente começou isso muito recentemente, coisas aí da década de 80, né? Que a educação física, por exemplo, passou a ser obrigatória as disciplinas de educação física adaptada nos cursos de educação física, né? Então você vê que é uma história extremamente recente, mas assim, nos Estados Unidos houve toda uma manifestação. Por que eles estão um pouquinho mais à frente da gente? Porque eles começaram esse movimento há muito mais tempo, mas lá também teve um movimento popular extremamente pesado, em que, por exemplo, pessoas que não tinham transporte se acorrentavam nos ônibus para poder chamar a atenção de que esse ônibus não vai sair daqui se a gente não conseguir entrar. Então, são exemplos de que a mobilização social é muito importante. A sociedade brasileira é muito passiva nesse sentido. Então, a gente precisa despertar um pouquinho mais essa cobrança do poder público. A sociedade tem uma força imensa nesse sentido da transformação de tudo. E uma transformação que começa na escola, que vai se propagando para outros segmentos da sociedade, aí passa pelo esporte, que vai passar para atividades de lazer, atividades laborativas, do trabalho, da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e outras ações. Tá bom? Estamos voltando com o nosso segundo bloco, com a nossa temática sobre acessibilidade. E agora nós vamos para a nossa pergunta de curiosidade. Nós estamos aqui com o Luiz Henrique. Luiz Henrique, você é aluno da ADD, aluno do professor Sileno, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua experiência, quais são as tuas
visões, o que melhorou para você, como que é o esporte que você pratica. Fala um pouquinho para nós, que era a Eliane, quem apareceu no Opa, boa noite a todos. Então, minha trajetória com a DD já é uma infância, digamos assim, né? Já vou fazer... Ano passado eu fiz 10 anos de projeto. Eu entrei com 14 anos, hoje eu tô com 24. E, a princípio, eu entrei no projeto para jogar basquete. Aí fiquei no basquete há alguns anos, acho que 3 ou 4 anos, não lembro ao certo. E eles implantaram a bocha logo depois disso. Mas era uma bocha bem iniciante, até porque eles não conheciam muito do projeto, e nem a gente também, né? Aí eu fiquei algum tempo na bocha, acho que foram uns 2 a 3 anos. Aí depois surgiu o projeto da natação, pela DD. Aí eu fui para esse projeto da natação. Aí eu fiquei, acho que uns 2 anos no projeto da natação e o projeto se encerrou. Aí eu voltei para a bocha e desde então estamos aí, competindo na equipe de alto rendimento. Graças a Deus, alcançando grandes marcas aí pela instituição. Parabéns, Luiz. Obrigado, tá, pela sua contribuição. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Luiz. Eu sei que os outros convidados ainda estão aqui, mas eu vou aproveitar aqui o Luiz Henrique. Luiz, esse período de isolamento social, né, você está 100% em casa, né? Eu acredito que realmente está todo mundo meio que preso em casa. Mas eu queria perguntar para ti, o que muda nessa relação? A tua casa tem esses cuidados da questão da acessibilidade? Eu acredito que sim. Mas, se não, quais dicas você daria? Eu falo isso porque eu tenho uma irmã com deficiência, ela é cadeirante, e morro de vergonha de dizer que a nossa casa ainda não está 100% adaptada, né? A gente vai aos poucos tentando, buscando melhorar, mas ainda falta muito. A gente ainda tem muito a fazer. Então, fala um pouquinho dessa coisa de estar em casa realmente para a pessoa com deficiência. Tá em casa tá sendo difícil. Acho que para todo mundo, não tenho que dizer sobre isso. Mas em relação aos treinos e acessibilidade, eu acho que aos treinos a gente está tentando dar uma solução plausível, porque não é a mesma coisa de se treinar no espaço que a instituição reservou, mas a gente está tentando no espaço que dá, né? Porque, querendo ou não, o espaço é reduzido. Em questão da acessibilidade, eu acho que nesse período de quarentena e tudo, eu acho que... como é que eu posso explicar? É um pouco mais complicado, mas também dá para se adaptar em questões de transferência, de ser mais independente possível, treinar realmente as questões mais dinâmicas dentro de casa que a gente vai levar para o dia a dia, tipo transferir para uma cama, passar para o box do banheiro, essas coisas assim. Eu acho que quem não tem esse hábito deveria, tipo, pelo menos treinar um pouco dentro de casa agora que dá. Perfeito. Eu já ouvi muito relato, né? Eu conheço a Larissa, que é do Bank of America, que é um dos nossos financiadores do Instituto Brasil Solidário, e ela fala com uma naturalidade muito grande, né? E ela trata com uma simplicidade muito grande. Então, realmente, eu acredito que seja isso, é treino, né? Você se esforçar, você se dedicar um pouco mais. Então, obrigado pela tua contribuição. Eu vou aproveitar o Júnior, que o Júnior voltou também. Júnior, você está me ouvindo? Oi. Sim, estou te ouvindo. Júnior, eu havia perguntado para o Luiz
um pouquinho da experiência dele junto à ADD, junto ao esporte. Fala um pouquinho da tua trajetória, das potencialidades que a ADD te permitiu, até mesmo das dificuldades também que você enfrentou nesse percurso. Na verdade, eu sou daqui de Santos, né? Na verdade, da cidade de São Vicente, mas eu fui técnico de basquete da Difisa em Santos. Eu conheço o Sileno há muito tempo. Eu conheço o trabalho dele há bastante tempo mesmo. Um cara que me ajudou bastante, assim, até fiquei 10 anos fora do basquete adaptado, né? Esse ano estou retornando com um novo projeto em Cubatão, e o pessoal me convidou e estou voltando agora, né? E nessa volta o Sileno me deu todo apoio, conversou comigo. Assim que eu postei na rede social que eu estava de volta com o esporte adaptado, né, com basquetebol e cadeira de rodas, ele foi muito solícito, veio, conversou comigo, me procurou e a gente conversou, bateu um papo grande assim, falando que o que eu precisasse ele estaria à disposição para ajudar e tal. Isso eu fico muito feliz. E com relação, eu tenho um tio que é com deficiente físico, né, com sequela de poliomielite. Então ele formou essa associação em 1984 e eu tinha 4 anos de idade. E o meu pai sempre estava junto com o meu tio e eu sempre junto com o meu pai, né? Desde criança, envolvido no esporte adaptado. Meu tio era um sonho dele montar uma equipe de basquete cadeirantes em Santos. E aí montou essa associação em 84 e aí a Difisa foi crescendo. E aí eu me vi, eu estava junto e eu comecei. A minha trajetória foi com 16 anos. A época que meu pai foi técnico, né, na época, na década de 90, até o final da década de 90, meu pai foi técnico. E eu sempre acompanhei desde criança. Eu comecei como garoto de teste das cadeiras, que as cadeiras eram reguláveis na época. E eu sentava na cadeira de rodas e brincava. Na verdade, era uma brincadeira para mim. E aí um dia meu pai chegou para mim e falou assim: Júnior, o que você quer? O que você vai querer uma bicicleta? Eu falei: não, pai, eu quero uma cadeira de rodas. Era a minha realidade, né? Eu vivia nisso, vivia a minha vida inteira nisso. E acompanhei todo o processo de evolução das cadeiras de rodas, sentando, mostrando. Meu pai montava as cadeiras, né? E eu ficava junto, brincando e tal, enfim. E aí, com 16 anos, eu já jogava basquete, né? Não teve nenhuma influência, né? Na fase de adolescência, e eu treinava, quando eu treinava, eu observava meus treinos e falei: poxa, podia adaptar isso para o basquete cadeirantes. E eu mostrava para o meu pai os treinos. Falei: pô, pai, eu anotava no caderno, numa folha de caderno, anotava e mostrava para o meu pai: pô, pai, eu fiz um treino assim, mas eu adaptei, acho que dá para fazer para os caras e tal. Aí, um certo dia, meu pai falou para mim: Júnior, juntou a galera toda, né, do time de basquete cadeirantes, juntou o time da Difícil, falou assim: quem vai dar o treino hoje é o Júnior. Tanto que eu enchi o saco dele nos treinos. E a partir daí foi a coisa acontecer e me formei em educação física, né, fiz faculdade e tal, e me ingressei aí no esporte adaptado. Muito feliz, fui coordenador do esporte adaptado em Santos, com a natação e atletismo, tive uma trajetória grande aí. E aí, depois de 2012 para cá, 2009, eu parei com o basquete, fiquei só com a parte de natação e atletismo na coordenação, e depois eu parei em 2012. Aí eu parei com tudo, com o esporte adaptado em si. Não dava mais para mim, até porque não tinha recursos, e aí eu me vi que eu não dava para mim continuar. E aí, nessa trajetória, eu fiquei aí um bom tempo fora, e graças a Deus estou retornando aí com basquetebol, com um novo projeto aí, com o pessoal de Cubatão. Me convidaram para fazer parte da comissão técnica e estou à frente do time aí, vamos ver. Pena que a gente está iniciando um projeto agora, a quarentena chegou e teve que parar tudo, mas a gente está muito feliz, né? Estou muito feliz de retornar ao esporte adaptado e retornar aí com o apoio do Sileno, um cara fantástico. Essa é a minha história. Maravilha. A gente se inspira mesmo, né? Eu lembrei agora de um professor de educação física, né, que tinha na escola, e ele propunha para os alunos fazer o vôlei sentado, né? E os alunos achavam aquilo a coisa mais incrível do mundo, e assim como teu depoimento, Júnior, achavam que era uma simples brincadeira, mas que se divertiam muito, e a acessibilidade, eu acredito que é isso, a inclusão é isso, né? O aluno cadeirante que estava lá sentado no chão junto com todo mundo,
se sentiu realmente incluído. Então, esse é o trabalho realmente do esporte dentro da escola. Essa inclusão é linda, é forte. Gente, E o gostaria de barato perguntar. que eu Pode falar. Na verdade, as pessoas falam para mim, né, quando eu era garoto, né, criança, falam assim: poxa, você vê uma pessoa com deficiência, você não sente nada? Eu falo: não é que eu sinto nada. As pessoas têm aquela, né, antigamente a pessoa ficava meio com dó, ai, coitadinho, tal, não sei o quê. E eu não tinha essa, porque eu sempre vivi nisso, né, desde criança. Então, para mim era uma pessoa normal. A diferença é que eu andava, ele roda, e acabou. A diferença era essa. E, enfim, é bem bacana. Quando o pessoal pergunta as coisas para mim, eu falo: olha, eu não sei te dizer se é porque minha vida foi em cima disso, então para mim é complicado. Mas essa parte de integração é importantíssimo. Eu falo muito com os meus alunos, né, na rede. Eu sou professor de rede pública, né, de educação física, e trabalho com basquetebol na cidade de São Vicente, né, na prefeitura. E a gente sempre fala, né, eu falo sempre para os meus alunos dessa vivência com a pessoa com deficiência. E sempre tem uma criança com deficiência treinando comigo. Eu tenho dois meninos autistas treinando comigo lá, e a galera respeita, tem um trabalho, esse respeito mútuo entre eles, de ajudar, de vamos lá, vem comigo e tal. Isso é muito importante para as crianças, né? Isso é legal pra caramba. Entendi. Gente, a gente falou um bocado aqui, eu queria saber se vocês têm dúvidas, Cid, se vocês querem fazer alguma colocação. Ramon, seja bem-vindo. Ramon é de Petrolina, Ramon? Gostou, né? Tem intérprete aqui, ó. Seja bem-vindo. Obrigado. É que você perguntou se eu queria falar alguma coisa, Vicente. Sim. Gostaria de parabenizar aí o professor Sileno, né, e Eliane Miado pela belíssima comentário que eles fizeram, né, e os dois alunos, né. Eu gostaria de saber se os dois alunos eles possuem algum tipo de deficiência ou se eles fazem, né, a prática adaptada exatamente só para trabalhar com os alunos deles. Até porque nós temos uma escola, a Escola José Dionísio, acho que você lembra, que é lá do centro, que é bem equipada, né? Nós temos um núcleo de apoio à pessoa com deficiência, né? E, assim, são coisas que a gente vê que é bem interessante, né, para ser trabalhado numa escola como aquela. Era essa a pergunta. Só para esclarecer, o Luiz, ele é o nosso aluno, né? Então está com a gente há alguns anos, e o Júnior, ele é um profissional de educação física que atua numa organização que fica aqui também em São Paulo, em São Vicente. Então ele é o nosso aluno, mas ele é uma pessoa que a gente conhece já há muito tempo, mesmo porque a instituição que ele trabalha e que ele viveu desde a infância dele, como ele comentou, né, Júnior? Ela é até mais antiga do que a própria ADD, né? Então, e as instituições, elas têm que se ajudar umas às outras, né? Então, na medida do possível, tanto a ADD ajuda eles também ajudam a instituição, enfim. Só para esclarecer que o Júnior não é o nosso colega e não é aluno. Ok. Parabenizar a todos vocês da ADD, então. Ok? Obrigado, Cid. Você leva muito conhecimento aí para Jijoca, tá bom? Certo, com certeza, né? Estamos aguardando vocês novamente por aqui. Sei, Luiz. Eu fiquei pensando aqui, Cid. O Cid, ele trabalha na Secretaria de Educação de Jijoca de Jericoacoara, que é muito conhecida pelas areias, né? E imagino que esse ambiente seja uma dificuldade a mais, principalmente na questão da locomoção do cadeirante, né? E como é que vocês lidam até com isso, Cid? Se você quiser comentar um pouquinho, se vocês já têm alguma iniciativa, acho que seria legal para o pessoal conhecer. Certo, Luiz. Aqui nós, como você comentou, né, a gente tem um banco de areia bem extenso, né, de dunas entre Jijoca e Jericoacoara. Nós temos a maior parte do Parque Nacional é dunas. Aqui lá em Jericoacoara e aqui na Lagoa de Jijoca tem bastante areia.
nós já temos hoje em Jericoacoara alguns tipos de carrinhos, né, que o pessoal usa para levar alguns cadeirantes da cadeira dos restaurantes até a praia, né, até o mar. Já aqui na sede, né, na Lagoa de Joca, a gente não vê ainda isso. Né, e aí eu vou colocar na Feira de Ciência nossa, no ano de 2017, teve até um trabalho lá de Jericoacoara, que era exatamente a cadeira de roda adaptada para levar as pessoas, né, para o mar. Certo? Achei bem interessante, só que assim, foi um projeto que a escola não vendeu. Na realidade, eles fizeram e depois eles deixaram morrer o projeto, tá entendendo? Mas que é muito bacana, né? Até por conta que nós temos muitos turistas que eles têm as suas necessidades e às vezes eles não conseguem, né, ter o mesmo acesso que os demais. É isso. Perfeito. Obrigado, Cid, pela sua contribuição, tá? Nada, obrigado também. Fiquem à vontade. Quem quiser fazer colocação, pergunta, fiquem à vontade. O espaço é de vocês. Seja bem-vindo, Mário. Seja bem-vindo, professor Lincoln. Chegaram no finalzinho, mas estamos aqui. Amon também chegou. Logo eu falei de você. Lembrei da tua fisionomia. Eu queria fazer uma pergunta para o Sileno. Na verdade, eu queria saber assim, como que foi feito, como que é feito, tanto para o Sileno para a Meada, tanto faz, o desenvolvimento do projeto com as crianças, né? Com relação a recrutar essas crianças para fazer esse trabalho, né? Dentro do projeto da DD. E depois a parte de gerenciamento deles, se eles são destinados só a fazer o basquete ou fazer outras modalidades. Essa é a pergunta. Tá, deixa eu ver aqui. Primeiro aí, obrigado, Júnior, pelas palavras. Às vezes a gente faz umas coisas tão bobas, uma ligação. E aí, como é que você tá? Tá voltando e tal? A gente não sabe o impacto que isso tem, né? Mas se foi positivo, eu fico feliz aí que tenha contribuído, né? Dizer aí que quando o Cid estava falando, deu muita vontade de deitar naquela rede que tem lá, assim, que a gente fica no mar, assim, sabe? Deu boas lembranças que eu vi somente pelas fotos. Mas, enfim... Se quiser, a gente vai poder logo. Legal, bacana, né? E eu acho que, assim, esse projeto das crianças, ele começou antes de mim. Então, eu cheguei na DD em 2002 e só ingressei na parte de coordenação em 2007. Mas, assim, a ideia básica que a DD teve no envolvimento de crianças e jovens na prática do esporte foi porque as crianças, os adultos da equipe de basquete, do Magic Hands, né, foi todo o precursor da DD foi a equipe de basquetebol em cadeira de rodas do Magic Hands. Os atletas foram se tornando adultos, velhos, já tinha a haver uma necessidade de inclusão de incentivo de crianças, né? Então, assim, todo foi feito nesse sentido. E à medida que esse projeto foi tomando corpo, na verdade, a ADD, através da Eliane e do Steven, que são os nossos fundadores, conseguiu uma bolsa de estudo numa conceituada escola aqui de São Paulo, e ofereceu assim uma oportunidade para que 10 jovens pudessem estudar numa escola, Colégio Coelho Domos, durante todo o período que eles estavam com a gente, né? Então eles tinham a escola deles garantida até o ensino médio, e ali foi se desenvolvendo e tomando corpo. À medida que esse projeto foi se desenvolvendo, houve a inserção de outras crianças, a própria divulgação da instituição, mais e mais pessoas foram se interessando. E a DD nunca fez uma divulgação muito grande na captação de novos participantes, porque ela tinha uma limitação de atendimento. Como eu falei para vocês, a gente mora numa cidade de 12 milhões de habitantes, né? Considera aí que, sei lá, de 10 a 15% desse total aí tem algum tipo de deficiência, e que grande parte delas também são crianças e jovens, né?
Então, assim, se a ADD começa a soltar aí uma divulgação imensa, não tem como atender todo mundo. Mas mesmo assim, diversas pessoas ainda nos procuraram, como ainda nos procuram hoje, e essas crianças elas não tinham um perfil para a prática do basquete, porque para você jogar basquetebol em cadeira de rodas tem que ter um perfil mínimo, né? Então, muitas crianças acabavam não sendo incluídas no projeto e isso incomodava muito, né? A Eliane, principalmente, os outros coordenadores antes de mim também. Então, eles começaram aí a incentivar a prática da natação. Então, a natação foi a segunda modalidade que a DD incentivou, porque ela permite que crianças ou participantes com diversos tipos de deficiência possam ser inseridos. E todo mundo sabe, né? O pai vai no médico, o médico fala, vai à natação, natação é milagrosa. Então, a natação faz bem para todo mundo. Então, vai lá. E aí foi aumentando o número, a gente passou por uns 60. E aí esse projeto ele precisou tomar um novo corpo. Então ele precisou ter um corpo que não era mais o basquete, não era mais a natação, era mais outras pessoas. Então a gente fundou. Aí já começou a minha participação um pouco mais efetiva. Em 2007 que eu entrei, acho que logo na sequência a gente fundou a Escola de Esporte Adaptado. Então, a gente atendia 60 crianças, esse número foi aumentando e a ideia era que essas crianças não vinham para fazer um esporte específico. A gente fez um planejamento de que os professores dividiam por grupos de acordo com o tipo de deficiência e acabava fazendo as atividades esportivas. Esse número foi aumentando ano a ano, passou de 60 para 120 e mais pessoas vão chegando. E aí eu digo que a gente precisou parar com a ideia de fazer projetos e fazer programas, né? Então, a ideia de que programa é um programa extensivo, ele não termina. Os projetos têm começo, meio e fim. Então, os projetos acabaram não sendo o suficiente para a gente precisava fazer alguma coisa que tivesse um corpo. E aí a gente fundou em 2014, a gente direcionou junto com os profissionais, vários profissionais que passaram na instituição nesse período, todos eles com contribuições imensas na forma de desenvolvimento das atividades, na situação, na questão pedagógica, né? E aí nós fundamos em 2014 o Programa de Iniciação ao Esporte Adaptado. Esse programa, ele contempla algumas ações específicas, como a divisão dos participantes de acordo com a idade, o tipo de deficiência. Ele chegou a fazer a indicação das avaliações do desenvolvimento dessas crianças ao longo do projeto. Ele passou a se preocupar com as famílias, então a gente entendeu também que junto com essas crianças vinha a família, vem junto. Acho que o maior problema são as famílias, não são os participantes em si, porque as crianças em si, os adolescentes querem brincar, querem jogar, querem se divertir, querem aprender, mas a família vem com aquela série de demanda, de dificuldades que se tem, né? E aí a gente foi se estruturando dessa forma. Hoje, por algumas questões financeiras que eu deixo para a Eliane explicar como que era a manutenção desses projetos, que eu acho que é importante ela falar, mas hoje a gente passou um tempo afastado por questões financeiras e retomamos o ano passado. E eu acredito que esse período que a gente ficou afastado de atividades foi importante também para a gente poder fazer uma ressignificação do projeto. Então, acho que hoje a gente está com um corpo de profissionais extremamente maduros, no sentido de conhecimento, no sentido do entendimento da capacitação, no entendimento de que o professor é um agente mobilizador, que o professor não está lá simplesmente para poder dar o treino, fazer a criança se divertir e ir para casa, mas que ele consiga transformar a vida da pessoa, que ele consiga ter uma construção de um futuro melhor, uma escola exigindo os seus direitos, exigindo a sua posição enquanto elemento da nossa sociedade. E acredito que esse projeto ele tem uma visão futuro muito bacana nesse sentido. Nem todo mundo ali vai ser um esportista, vai ser um bom atleta, mas que sejam pessoas que tenham a consciência das suas capacidades e limitações e que mesmo tenham a consciência disso, saibam que são elementos produtivos dentro da nossa sociedade. Então, é baseado nesse formato, nesse contexto, Júnior, que a gente acabou desenvolvendo o nosso projeto. Eu acho que a minha passagem pelo basquete, ela teve a sua importância no sentido dos treinamentos, atletas de alto rendimento, mas esse olhar que a gente tem que ter para as crianças como um todo e utilizar o esporte como uma ferramenta de mobilização social, de melhoria da inclusão dessas pessoas através do esporte, é sem dúvida o maior legado que a gente pode dizer que enquanto entidade nós temos.
Perfeito, Silene. Parabéns pelo trabalho tão lindo que vocês realizam e pela fala de vocês, tão apaixonada, a gente percebe isso. O nosso diálogo de hoje, a gente já vai encerrando, mas antes de encerrar, nosso diálogo ele lembrou de um livro, de um autor que, para quem me conhece de forma próxima, sabe que eu sou louco, apaixonado, que é o Carl Rogers. Ele tem um livro que se chama Tornar-se Pessoa. Esse livro, ele fala muito dessa singularidade, dessa empatia, dessa aceitação de forma positiva e incondicional do outro que ali está. Então, o nosso diálogo de hoje eu resumiria com Tornar-se Pessoa, que é um livro lindo. Mais uma vez, agradecer imensamente a vocês que estiveram aqui conosco. Eliane, Sileno, o Neto, que está aqui interpretando, e todos os outros que fizeram parte aqui juntinho conosco. Compartilhe o nosso vídeo, tá tudo gravadinho, a gente vai colocar lá no nosso YouTube. Compartilha com os educadores, alunos, e vamos tornar mais pessoas. Eu acho que deu para entender o trocadilho aqui, né? Tornar-se pessoa. Então, obrigado, compartilhem. Esse foi mais um Diálogos nosso. E tchau, tchau. Obrigado a cada um de vocês por assistirem o nosso momento. Tchau. Tchau, gente. Obrigado, viu? Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Só queria dar um Até a último próxima. recado. Júnior. Yes. Só queria falar só para o Júnior que o nosso projeto está aberto, Júnior, para você. Tem esse projeto do Programa das Crianças, ele é um projeto muito amplo, bastante conciso, e está aberto aí se você quiser visitar. E quem sabe a gente faz uma live específica só sobre o programa de iniciação de esporte adaptado. A gente está com muitas atividades aqui fora, mas o PCR Brasil convida a gente para fazer uma live específica sobre o programa das crianças, tá bom? Aí a gente Com certeza. E nós nos colocamos Obrigada. com vocês também para cruzar algumas ideias de outros projetos educacionais que possam ser interessantes aí para a ADB também. Tá certo. Vamos somar forças, né? Juntos construímos. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada, boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos vocês. Prazer Obrigado, solidário. Helene. Obrigado. Gostou, amor? Tchau, gente. Tchau, gente.